Olá, tudo bem? Nós estamos de volta com mais uma lição preciosa. Desta vez nós vamos falar sobre a conversão de Saulo de Tarso. Nós temos para esta semana uma lição muito importante, lições da CPAD, adultos, que vai nos falar sobre a conversão de Saulo de Tarso. O texto áureo está em Atos, capítulo 9, versículos 3 e 4, que diz assim: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A verdade prática nos diz: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Nós vamos falar também sobre salvação, conversão, uma vida agora transformada pelo Evangelho. E essa lição é uma lição muito importante porque nos fala sobre a obra de transformação que Cristo realiza na vida do ser humano. Nós temos como leitura bíblica Atos, capítulo 9, versículos de 1 a 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrassem alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Nós temos como objetivo geral dessa lição asseverar que a salvação é por meio da graça, acompanhada de arrependimento e fé do pecador como resposta à salvação. Objetivos específicos: primeiro, apresentar a conversão de Saulo como ato da graça de Deus. Segundo, relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da conversão. E terceiro, elencar 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. Portanto, meus prezados professores, diletos amigos, alunos da EBD, Escola Bíblica Dominical, nós temos aqui algumas coisas importantes que devemos observar na transformação do ser humano. Primeiro, é preciso haver fé. Fé em Jesus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos também que haja arrependimento, não é? Que haja arrependimento e depois que haja aquela conversão que o Senhor ele opera no coração através do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz essa transformação, essa operação de regeneração no ser humano.
existe a parte do ser humano e existe a parte também divina. O homem precisa arrepender-se dos seus pecados, crer no Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo agora faz a obra de redenção, de regeneração, através do poder do Evangelho, pela obra eficácia da cruz do Calvário. É muito interessante nós estudarmos esses fatos da salvação. A obra da salvação é uma obra maravilhosa. Então, a conversão de Saulo de Tarso, indiscutivelmente, foi um dos mais impactantes acontecimentos da história do cristianismo. Por quê? Porque Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Ali no caminho de Damasco, houve um milagre extraordinário, porque Saulo ainda, com ameaças, pediu cartas e partiu para aprisionar cristãos, aprisionar crentes, quem sabe matar, porque o seu alvo era realmente eliminar a fé cristã. Então, no caminho de Damasco, o Senhor tem um encontro com Saulo de Tarso, e ali se dá um fato interessante, porque aquele homem ameaçador, zeloso da lei, cai por terra e o Senhor Jesus Cristo diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Senhor, quem és tu? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então ali o Senhor confronta Saulo, confronta aquele homem violento, aquele homem perseguidor. E Saulo, não conhecendo o Senhor Jesus, ele disse: quem és tu, Senhor? Quem és? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo pensava que só perseguia os cristãos e não perseguia a Jesus, não perseguia a Deus. Por quê? Porque ele achava que Jesus não era Deus. Os fariseus não tinham essa confiança de que Jesus era realmente o próprio Deus. Para eles, Jesus era um impostor, era apenas alguém que queria se aproveitar da boa fé do povo. Então, nesse encontro glorioso de Saulo de Tarso com o Senhor Jesus, ele pôde então agora ver a gravidade dos seus erros, das suas ações, e o Senhor Jesus agora o derruba e ele agora fica cego. E neste encontro que ele teve com o Senhor, houve também a transformação, porque Saulo transformou-se verdadeiramente agora num cristão cheio do Espírito Santo. E a gente percebe aqui que ele, depois que recebeu a oração ali daquele homem de Deus, Ananias, né? E Deus transformou realmente a vida daquele homem. Nós vemos que os cristãos ficaram temerosos de ter um encontro com o Saulo agora transformado, Paulo, né? Transformado, mas eles puderam perceber que realmente aquele homem foi transformado por Jesus. Aquele fato que aconteceu no caminho de Damasco realmente foi verdadeiramente a transformação daquele homem violento. A conversão de Saulo foi um ato da graça de Deus. Primeira parte da lição. Realmente, a conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural está em Atos, no capítulo 9, a partir do versículo 3. Nós percebemos ali que Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco, surpreendido pelo resplendor do céu, que era mais forte que o sol, mais forte que a luz, mais forte que o sol do meio-dia, e o perseguidor caiu por terra e agora recebeu aquele impacto e agora foi transformado pelo poder do Evangelho.
Falar da transformação de Saulo é falar como o Senhor pode transformar o mais vil pecador, pode transformar o homem violento, o homem religioso, o homem cego, porque a Bíblia diz que o inimigo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, para que possam ser salvos. Então, o Espírito Santo é quem faz essa obra de transformação e de libertação. Aqui nesta primeira parte da lição fala sobre a conversão de Saulo, sua experiência sobrenatural, não é? E vemos que Saulo ele teve uma experiência extraordinária ali no caminho de Damasco e passou pela transformação sobrenatural. Sua ida para Damasco não foi por acaso. Deus, então, usou esta viagem de Saulo para mostrar-lhe o seu poder transformador, o seu poder que pode realmente mudar a vida de um ser humano. A Bíblia diz que em nenhum outro há salvação, nem em cima no céu, nem embaixo na terra, em nenhum outro lugar, nenhum outro nome pode ser dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Só o nome de Jesus. Tá certo? Então, Saulo recebeu esta experiência, passou por esta experiência e pôde depois relatar em várias ocasiões como ele foi transformado pelo poder do Evangelho. Então, a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo, não é? O corpo, a alma, o espírito, transformar Saulo completamente. Aqui nesse tópico, o impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco tomou Saulo de surpresa. Ele ficou surpreso com aquilo. Ele nunca tinha visto algo semelhante em sua vida. Sob o efeito do sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Jesus, imbuído de uma coragem irracional e bem relacionada com a casta sacerdotal, Saulo havia pedido carta branca das autoridades religiosas para realmente perseguir o povo de Deus mais uma vez. Então, ele, naquela estrada, recebeu a visita impactante, a visita poderosa do Senhor Jesus Cristo. Observemos que o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a estrutura física, psicológica e espiritual de Saulo, agindo pessoalmente na sua vida naquele instante. A graça salvadora se manifestou a Saulo. Na carta aos Efésios, no capítulo 2 e o versículo 8, está escrito: pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não vem do homem, não vem da própria experiência do ser humano, não vem das obras, não vem da sabedoria humana, não vem da ciência, não vem da religião. A salvação é um ato poderoso de Deus diretamente na vida do pecador. É o Espírito Santo que opera diretamente na vida do ser humano. Aqui em Efésios 2 e 8 diz que a fé não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie, não vem das obras, para que ninguém fique ufanando, se gloriando, mas é um dom que vem diretamente de Deus. É a graça manifestada ao ser humano. E a graça é favor imerecido, é algo que nós não merecemos. Então a graça salvadora se manifestou a Saulo. E em Tito 2,11 diz que porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, inclusive a Saulo, inclusive a mim, inclusive a você, querido amigo, querido irmão, que se converteu. Não é? Então a graça salvadora ela vem como presente de Deus.
A graça é imerecida, nós não merecemos essa dádiva de Deus. Essa graça Deus concede ao ser humano, e na Epístola aos Romanos está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, agora sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. É importante você saber, prezado amigo, que a salvação ela é de graça. Nós não podemos comprar nada. Não tem preço. O preço foi o sangue de Cristo. O preço foi a obra expiatória que Cristo realizou na cruz do Calvário. A graça é favor outorgado por Deus aos pecadores que estão debaixo da sua ira. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para usar para com todos da sua beneficência, da sua benevolência. A graça está estendida a todos. Agora, o homem precisa atender a esse apelo de Deus, porque Deus chama o homem ao arrependimento, chama o homem à salvação, e este homem precisa corresponder. Então a graça precisa ser correspondida, não é? No que tange o ser humano, ir também ao encontro de Deus e aceitar esta graça como favor imerecido. Nem todos querem, porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Na segunda parte da lição, fala sobre Saulo e a doutrina bíblica da conversão. A conversão começa no arrependimento. O primeiro passo é arrepender-se, ter a consciência de que é pecador e precisa se arrepender para receber a graça divina. E aí vem a conversão. A palavra arrepender-se no grego significa metaneon, que significa pensar de maneira diferente, sentir agora a transformação, sentir agora uma mudança de vida, uma disposição interior para mudar. E no Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhada de um desejo de corrigir o rumo. É a mudança de mente que induz a correção de caráter e de conduta moral. Atos capítulo 3, versículo 19. Nós precisamos ensinar aos nossos alunos que a transformação ela significa mudança de rumo, mudança de direção. E essa regeneração, essa transformação, ela é operada pelo Espírito Santo, porque lá em João capítulo 3, quando Jesus tem uma conversa com Nicodemos, nós podemos perceber que a regeneração é um ato sobrenatural do Espírito Santo e que o homem precisa atender a essa obra de Deus e procurar seguir agora nos passos de Jesus, procurando fazer a vontade de Deus. Mas o Espírito Santo é quem transforma, é quem realiza a obra de transformação, de regeneração no ser humano. Então o homem precisa atender a esse apelo, a essa obra, a esse trabalho divino, porque se o homem não quiser, ele volta do meio do caminho. Se o homem não quiser, essa obra fica a realizar-se, vamos dizer assim, porque Deus quer, mas o homem não quer. Deus quer e o homem não quer, como poderá haver uma obra de transformação? Então, o homem precisa realmente querer de Deus a bênção e esse operar de Deus. Por isso que o anjo, quando comunicou o nascimento do Senhor Jesus, os anjos comunicaram, e aquele anjo disse que paz na terra e boa vontade
paz na terra e boa vontade para com os homens. Deus quer transformar o ser humano. O ser humano precisa realmente querer e precisa atender a essa vontade do Senhor. Na terceira parte, nós vemos que a transformação, a conversão, ela tem várias características e várias fases aqui. A faculdade intelectual, a faculdade das emoções e a faculdade da vontade, elas são trabalhadas no ser humano. A regeneração é a nova criação e transformação da pessoa. São efetuados por Deus e o Espírito Santo. Por esta operação, a vida eterna da parte do próprio Deus é outorgada ao crente, à nova criatura. Deus começa agora a conceder dádivas, bênçãos, a vida eterna, o perdão eterno, não é? São agora outorgados. O homem já não se conforma com o mundo, mas agora é uma nova criatura, criado segundo Deus em verdade, em justiça e santidade. É uma operação contínua, não é? É um ato poderoso do Espírito Santo, a transformação e a regeneração. Esse ser humano já não se conforma com as migalhas do mundo, com os prazeres do mundo, porque agora ele é uma nova criatura, transformado, regenerado, e agora ele quer usufruir das bênçãos do Senhor e viver uma vida diferente, uma vida de santificação e de santidade diante de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo agora opera na sua vida. Ele agora detesta as coisas más, ele tem nojo das coisas do mundo e agora quer viver uma vida transformada, regenerada nos caminhos do Senhor. Então, Saulo, quando foi transformado e agora chamado de Paulo, ele agora aparece como uma nova criatura, um novo homem, voltou a enxergar, oraram por ele, caíram escamas dos seus olhos e ele agora passa a realmente viver uma nova vida. Ele disse: a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Em várias partes da Bíblia, Paulo relata a sua condição de transformado, de homem regenerado, de homem salvo, agora servo do Deus Altíssimo. A conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou a sua visão e obrigou-o a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. O Senhor o transformou na verdade. E ele atendeu esse chamado. Ele disse que realmente atendeu ao chamado de Deus e Deus tinha um chamado poderoso para ele, porque está escrito: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar a minha palavra, não só aos gentios, mas também a Israel. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. O homem precisa atender, precisa responder a essa obra de Deus. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Por isso, o arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo. E o apóstolo Paulo realmente passou por essa experiência maravilhosa da transformação, da conversão, da regeneração e agora passou a ser uma nova criatura. A conversão de Saulo de Tarso nos traz um aprendizado muito grande, porque nós mesmos temos também nossas experiências de conversão. Você tem a sua, eu tenho a minha experiência. Então nós podemos testificar que verdadeiramente o Senhor Jesus, Ele transforma, Ele opera, Ele perdoa, Ele salva, Ele cura, Ele liberta. Nós temos essa certeza. E por isso nós podemos testificar e dizer que verdadeiramente o Senhor pode transformar o homem pecador.
transformou Saulo de Tarso no caminho de Damasco, transformou a minha vida e transformou a sua, querido irmão. Então nós sabemos que verdadeiramente o Senhor pode transformar o homem pecador numa nova criatura. Eis que agora as coisas velhas passaram, como disse o próprio apóstolo Paulo. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos agora novas criaturas. Somos agora redimidos pelo sangue de Cristo. Nós usufruímos de uma vida transformada, regenerada. Nós agora somos salvos em Cristo. Temos agora a leveza de uma vida transformada, regenerada. Temos agora a consciência de que agora nós somos livres e libertos do pecado que nos conduzia à morte. Nós somos agora libertos do pecado e agora somos servos de Cristo. E vivemos agora de forma a ter cuidado para não voltar à velha vida de pecado. Porque agora somos novas criaturas transformados pelo poder do sangue e pelo poder do evangelho transformador. Então a conversão de Saulo nos traz uma experiência muito tremenda, porque ele teve a experiência dele e nós temos a nossa. Mas isso serve de testemunho para que possamos também pregar a outras pessoas e dizer: verdadeiramente o Senhor salva, transforma, liberta. E precisamos ter uma experiência com Deus. Eu tenho a minha experiência com Deus, você tem a sua, prezado irmão. E você, amigo, tem experiência com Deus? Experiência de perdão, de transformação, de libertação? A experiência de Saulo é uma lição. Nós podemos usar essa transformação de Saulo como uma experiência para outras pessoas. Nós podemos mostrar essa experiência de Saulo para outras pessoas e dizer que verdadeiramente o Senhor pode operar na vida do ser humano, seja quem for, o mais vil pecador, por mais pecador que o homem seja, há um Salvador poderoso que pode transformar, curar, libertar, salvar e preparar para levar à glória celeste. Portanto, nós ficamos por aqui agradecendo primeiramente a Deus por nos conceder esta oportunidade de falar do seu grande amor neste veículo de comunicação, nesta plataforma que é o YouTube, a internet. Nós queremos aproveitar esse espaço para falar da grandeza de Deus e do que Deus fez em nossas vidas. Graças a Deus, somos salvos, somos libertos pelo poder do Evangelho e podemos falar para outras pessoas. O Senhor Jesus salva, Ele é o Salvador, Ele é o libertador, amigo. Ele pode salvar a sua vida, Ele pode te libertar. Agora mesmo, o Senhor pode transformar a sua vida. Nós queremos agradecer aos nossos inscritos, pedir que vocês comentem aqui embaixo, vocês participem, continuem participando e inscrevam-se. Você que não é inscrito, inscreva-se nesse canal para que possamos levar mais conteúdo aqui através dessa plataforma. Então, também coloque aí o seu like, dê o seu like para que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas e que possamos continuar falando das grandezas de Deus e também falar sobre as maravilhas operadas por Deus na Escola Bíblica Dominical. A todos, nosso muito obrigado. Vamos agradecer, vamos orar, intercedendo também por sua vida, por esse trabalho e por outros trabalhos semelhantes que temos aqui no YouTube, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te glorificamos, Senhor, nós te adoramos nesta hora. Gratos a ti, Senhor, pela oportunidade que temos de falar das tuas maravilhas, da tua grandeza, do teu poder, do poder que o Senhor tem de transformar, de libertar, de salvar. Deus vivo e eterno, é no nome de Jesus Cristo que eu te peço
Eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade. Glorifico o teu nome pelas tuas maravilhas na minha vida, pela transformação da minha alma, pela transformação da minha família, Senhor. Eu te agradeço por tudo. Eu te louvo, Deus, pelas maravilhas. Quero orar por esta pessoa que está ouvindo este vídeo, vendo este vídeo, Senhor, agora. Em nome de Jesus, toca no coração, transforma, liberta. Que esta palavra, Senhor, encha este coração, que o Senhor possa salvar, libertar e transformar para a glória do teu nome, Senhor. Eu te peço, ó Deus, e te agradeço em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. E graças a Deus. Meus amados e queridos, até um próximo vídeo. Deus abençoe ricamente. Não deixe de comentar, não deixe de participar dos nossos vídeos. E que Deus em Cristo te abençoe ricamente. Amém.